Lei 5810 de 94 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o regime jurídico único e define os direitos, deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo único. As suas disposições aplicam-se aos servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público e dos tribunais de contas. Artigo 2. Para os fins desta lei, inciso 1. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Inciso 2. Cargo público é o criado por lei com denominação própria, quantitativo e vencimentos certos, com um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Inciso 3. Categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Inciso 4. Grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Parágrafo único. Os cargos públicos serão acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos do artigo 17 desta lei. Artigo 3. É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais. Artigo 4. Cargos referentes a profissões regulamentadas serão providos unicamente por quem satisfizer os requisitos legais respectivos. Título 2. Do provimento, do exercício, da carreira e da vacância. Capítulo 1. Do provimento. Artigo 5. Os cargos públicos serão providos por: inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Promoção. Inciso 3. Reintegração. Inciso 4. Transferência. Inciso 5. Reversão. Inciso 6. Aproveitamento. Inciso 7. Readaptação. Inciso 8. Recondução. Capítulo 2. Da nomeação. Seção 1. Das formas de nomeação. Artigo 6. A nomeação será feita: inciso 1. Em caráter efetivo, quando exigida a prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. Inciso 2. Em comissão, para cargo de livre nomeação e exoneração, declarado em lei. Parágrafo único. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo. Artigo 7. Compete aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público e aos tribunais de contas, na área de sua competência, prover por ato singular os cargos públicos. Artigo 8. O ato de provimento conterá necessariamente as seguintes indicações, sob pena de nulidade e responsabilidade de quem der a posse. Inciso 1. Modalidade de provimento e nome completo do interessado. Inciso 2. Denominação de cargo e forma de nomeação. Inciso 3. Fundamento legal. Seção 2. Do concurso. Artigo 9. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, observado o disposto no artigo 4 desta lei. Artigo 10. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados.
Parágrafo 1. Terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público estadual e persistindo a igualdade aquele que contar com maior tempo de serviço público ao Estado. Parágrafo 2. Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do Estado, decidir-se-á em favor do mais idoso. Artigo 11. A instrumentação e execução dos concursos serão centralizadas na Secretaria de Estado de Administração, no âmbito do Poder Executivo, e nos órgãos competentes dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Parágrafo 1. O conteúdo programático para preenchimento de cargo técnico de nível superior poderá ser elaborado pelo órgão solicitante do concurso. Parágrafo 2. O concurso público será realizado preferencialmente na sede do município ou na região onde o cargo será provido. Parágrafo 3. Fica assegurada a fiscalização do concurso público em todas as suas fases, pelas entidades sindicais representativas de servidores públicos. Artigo 12. As provas serão avaliadas na escala de 0 a 10 pontos e aos títulos, quando afins, serão atribuídos no máximo 5 pontos. Parágrafo único. As provas de título, quando constantes do edital, terão caráter meramente classificatório. Artigo 13. O edital do concurso disciplinará os requisitos para a inscrição, o processo de realização, os critérios de classificação, o número de vagas, os recursos e a homologação. Artigo 14. Na realização dos concursos, serão adotadas as seguintes normas gerais. Inciso 1. Não se publicará edital na vigência do prazo de validade de concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura ou enquanto houver servidor de igual categoria em disponibilidade. Inciso 2. Poderão inscrever-se candidatos até 69 anos de idade. Inciso 3. Os concursos terão a validade de até 2 anos, a contar da publicação da homologação do resultado no Diário Oficial, prorrogável expressamente uma única vez por igual período. Inciso 4. Comprovação do ato da posse dos requisitos previstos no edital. Inciso 5. Participação de um representante do Sindicato dos Trabalhadores ou do Conselho Regional de Classe das categorias afins na comissão organizadora do concurso público ou processo seletivo. Parágrafo 1. Será publicada a lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados e, paralela e concomitantemente, lista própria para os candidatos que concorrerem às vagas reservadas aos deficientes. Parágrafo 2. Os candidatos com deficiência aprovados e incluídos na lista reservada aos deficientes serão chamados e convocados alternadamente a cada convocação de um dos candidatos chamados da lista geral até preenchimento do percentual reservado às pessoas com deficiência no edital do concurso. Parágrafo 3. Equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. Artigo 15. A administração proporcionará aos portadores de deficiência condições para participação em concurso de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Inciso 3. Da posse. Artigo 16. Posse é o ato de investidura em cargo público ou função gratificada. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração. Artigo 17. São requisitos cumulativos para a posse em cargo público, inciso 1.
ser brasileiro nos termos da Constituição. Inciso 2. Ter completado 18 anos. Inciso 3. Estar em pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 4. Ser julgado apto em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado do Pará. Inciso 5. Possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo. Inciso 6. Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração pública estadual, federal ou municipal para fins de verificação do acúmulo de cargos. Inciso 7. Aquitação com as obrigações eleitorais e militares. Inciso 8. Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público. Artigo 18. A compatibilidade das pessoas portadoras de deficiência, de que trata o artigo 15, parágrafo único, será declarada por junta especial, constituída por médicos especializados na área da deficiência diagnosticada. Parágrafo único. Caso o candidato seja considerado inapto para o exercício do cargo, perde o direito à nomeação. Artigo 19. São competentes para dar posse, inciso 1, no Poder Executivo, a linha A, o governador, aos nomeados para cargo de direção ou assessoramento que lhe sejam diretamente subordinados, a linha B, os secretários de Estado e dirigentes de autarquias e fundações ou a quem seja delegada competência aos nomeados para os respectivos órgãos, inclusive colegiados. Inciso 2. No Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público e nos Tribunais de Contas, conforme dispuser a legislação específica de cada poder ou órgão. Artigo 20. O ato de posse será transcrito em livro especial, assinado pela autoridade competente e pelo servidor empossado. Parágrafo único. Em casos especiais, a critério da autoridade competente, a posse poderá ser tomada por procuração específica. Artigo 21. A autoridade que der posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram observados os requisitos legais para a investidura no cargo ou função. Artigo 22. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 1. O prazo para a posse poderá ser prorrogado por mais 15 dias em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, conforme juízo da administração. Parágrafo 2. O prazo do servidor em férias, licença ou afastado por qualquer outro motivo legal será contado do término do impedimento. Parágrafo 3. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento será tornado sem efeito. Parágrafo 4. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Artigo 23. Artigo 22A. Ao interessado é permitida a renúncia da posse no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público. Seção 4. Do exercício. Artigo 23. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidade do cargo. Artigo 24. Compete ao titular do órgão para onde for nomeado o servidor dar-lhe o exercício. Artigo 25. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias, contados, inciso 1, da data da posse, no caso de nomeação. Inciso 2, da data da publicação oficial do ato, nos demais casos. Parágrafo 1. Os prazos poderão ser prorrogados por mais 15 dias e, em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, conforme juízo da administração. Parágrafo 2. Será exonerado
o servidor empossado que não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo. Artigo 26. O servidor poderá ausentar-se do Estado para estudo ou missão de qualquer natureza, ou com ou sem vencimento, mediante prévia autorização ou designação do titular do órgão em que servir. Artigo 27. O servidor autorizado a afastar-se para estudo em área do interesse do serviço público fora do Estado do Pará, com ônus para os cofres do Estado, deverá sequentemente prestar serviço por igual período ao Estado. Artigo 28. O afastamento do servidor para participação em congressos e outros eventos culturais, esportivos, técnicos e científicos será estabelecido em regulamento. Artigo 29. O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo até sentença final transitada em julgado. Parágrafo 1. Durante o afastamento, o servidor percerá 2/3 da remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo, tendo direito à diferença, se absolvido. Parágrafo 2. Em caso de condenação criminal transitada em julgado, não determinante da demissão, continuará o servidor afastado até o cumprimento total da pena, com direito a 1/3 do vencimento ou remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo. Artigo 30. Ao servidor da administração direta, das autarquias e das fundações públicas ou dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e dos tribunais de contas, diplomado para o exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, aplica-se o disposto no título 3, capítulo 5, seção 7 desta lei. Artigo 31. O servidor, no exercício de cargo de provimento efetivo, mediante a sua concordância, poderá ser colocado à disposição de qualquer órgão da administração direta ou indireta, da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, com ou sem ônus para o Estado do Pará, desde que observada a reciprocidade.